Noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Vocês sabem que hoje é muito comum a gente ouvir falar e comentar também sobre questões de Apocalipse. E nós acabamos, como a maioria das pessoas, acaba por não entender o significado real dessa palavra, Apocalipse, nós acabamos entendendo como se fosse algo que falasse sobre o fim do mundo. Quando, na verdade, a palavra Apocalipse não fala sobre isso. Apocalipse quer dizer revelação. E nós ouvimos falar pelo menos, sobre aquilo que é trazido por João, o discípulo querido, quando da ilha de Patmos, começa a trazer uma série de informações coletadas no plano espiritual, sobre um período pelo qual nós passaríamos e que marcaria não o fim do mundo físico, mas sim o fim de um período, o fim de um tempo. Por isso, chamado o fim dos tempos, não o fim do mundo. E quando nós pensamos nessas revelações trazidas por João, por vezes desapercebidamente, nós acreditamos que essas sejam as únicas passagens que os evangelhos nos trazem, revelando sobre esse período de fim. Mas existem algumas passagens, outras, e mais detidamente lá no Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus reunido com os discípulos, e os discípulos fazem uma pergunta interessante. Senhor, que sinais teremos do fim? E nós pensamos que eles estavam preocupados com o fim do mundo em si, mas talvez a preocupação deles fosse um pouquinho diferente. Talvez a preocupação deles fosse com o fim daquele período de opressão, de maldade, aquele período em que o bem acabava sendo sobrepujado pelo mal, em que o egoísmo imperava. Quando isso chegaria ao fim? E Jesus, então, relata, isso está no sermão profético, ele sobe o Monte das Oliveiras, e lá Jesus começa a dar algumas dicas de como seria esse período. E Jesus diz que nesse período, quando se aproximasse o fim, muitas pessoas, muitos seriam aqueles que viriam e falariam em seu nome. Muito se ouviria falar de guerras e de rumores de guerras, que nação se levantaria contra nação, que haveria muita traição entre as pessoas. E uma das características principais que Jesus nos dá é de que, por ver se expandir, crescer muito a iniquidade, o amor de muitos haveria de esfriar. E se nós pararmos para pensar bem, talvez nós estamos vivendo um pouco desses tempos. E a parte que nos traz maior importância, talvez, para a reflexão, seja essa que diz que o amor de muitos esfriará. Por muito ver a iniquidade, por muito ver o mal, por muito ver o egoísmo, por muito ver o engano, por muito ver a violência, por muito ver a corrupção, por muito ver todas essas coisas, muitos de nós começamos a pensar, será que vale a pena ser bom? Será realmente que vale a pena fazer a coisa certa? Será que vale a pena o esforço de fazer o bem, de procurar viver corretamente, no meio de tanta injustiça, no meio de tanta maldade, de tanto egoísmo, de tanto desengano? Será que vale realmente nós vivermos dessa forma, praticando bem? Será que vale a pena amar realmente, segundo aquilo que Jesus nos colocava como sendo o mandamento primeiro?
mandamento primeiro é de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amor a Deus, amar ao próximo, ter amor por nós mesmos. Será que vale a pena? Porque parece que ninguém está seguindo essa regra. E aí nós lembramos de uma outra passagem contada por Jesus que nos faz bastante refletir sobre isso. É aquela passagem que Jesus fala sobre a parábola do semeador, em que Jesus conta que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. E tendo algumas sementes, algumas caíram à beira do caminho, e por não haver terra, essas sementes elas sucumbiram ao sol. O sol veio e as secou, e elas morreram. Outras caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. Outras ainda caíram em uma parte em que havia um pouco de terra e brotaram rapidamente, mas vieram os espinhos e as sufocaram. E uma parte caiu em terra boa e essa parte prosperou. E o que é que nós podemos entender dessa relação do amor de muitos esfriará com a parábola do semeador? Quando João, no seu evangelho, lá no capítulo 4, vai falar sobre Deus, ele coloca uma característica muito importante sobre Deus. A doutrina espírita coloca que Deus é a causa primária do universo, a sabedoria suprema do universo, causa primária de todas as coisas. João traduz isso de uma outra forma que diz exatamente a mesma coisa. Ele diz, Deus é amor. E em uma outra parte do Evangelho, Jesus tem a oportunidade de citar o Eclesiastes, dizendo, não ouvistes o que foi dito? Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E Jesus coloca assim, da nossa relação direta com Deus, da nossa relação direta de essência com Deus, e talvez nós não consigamos ainda entender isso, porque nós ainda pensamos que Deus é aquele Senhor sentado sobre um trono, sobre uma nuvem, observando todos os nossos atos. Mas quando João afirma que Deus é amor, e Jesus nos diz que nós somos todos filhos do Altíssimo, Jesus nos fala que, em essência, todos nós somos amor também. Só que tem uma diferença. Deus é o amor supremo. Nós somos amor em descoberta. Amor em desenvolvimento. Amor na necessidade de conhecer-se a si mesmo para que possa se desenvolver. E por nós não entendermos essa natureza e não entendermos finalidade, a palavra finalidade é muito importante, porque Jesus, quando diz, por muito ver brotar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que persistir até o fim, esse será salvo. Jesus não está falando sobre o fim de período. Jesus fala, essa palavra fim quer dizer finalidade, objetivo. Aquele que permanecer, aquele que persistir na finalidade, no objetivo de tornar-se verdadeiramente amoroso, esse será salvo. E Kardec tem a oportunidade de dizer isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação para o espírito imortal, porque se nós pensarmos em nós enquanto seres viventes, enquanto corpos, a maioria das coisas realmente não faz sentido, porque essas coisas vão mostrar para a gente que realmente às vezes vale muito mais a pena roubar, vale muito mais a pena o egoísmo, a corrupção, a violência, do que persistir no caminho do amor. Mas aqui Jesus nunca falou para corpos, Jesus sempre falou para espíritos. E enquanto espíritos nós somos imortais, nós temos um princípio, mas não temos um término.
nós existiremos para sempre. Existe uma finalidade na existência. E a finalidade é nós alcançarmos uma perfeição relativa. Nós estarmos cada vez mais próximos de Deus. E quando Jesus coloca que o amor de muitos esfriará, isso se coloca que nós acabamos nos esfriando, permitindo que o amor em nós esfrie, porque em verdade nós acabamos nos afastando de Deus. Porque nós não entendemos que para vencer todo o mal que existe no mundo, nós não precisamos combater o mal, mas nós precisamos persistir no bem. E é essa uma outra passagem de Jesus que nós não entendemos. Quando Jesus diz da necessidade de nós não resistirmos ao mal. Se alguém vos bater a face esquerda, apresentai-lhe a outra face. O que quer dizer isso? Quando alguém nos bate a face para machucar, normalmente bate naquele lado, nos fere aquele lado ainda egoísta, ainda corrupto, ainda voltado ao mal, que ainda se satisfaz com a violência, e por recebermos o golpe nessa face da violência, a violência acaba por retribuir. E Jesus diz, quando isso acontecer, apresentar a face do bem, isso quer dizer o seguinte, não combater o mal. Não lutar contra o mal. E se tem dito muito hoje em dia que existe uma guerra espiritual em que os soldados de Jesus, os soldados de Deus estão em combate constante contra o mal, o que não é verdade. Porque o amor não precisa combater nada. O amor basta a si mesmo. E o objetivo das entidades voltadas ao bem não é destruir o mal, mas é fazer com que o bem prevaleça, porque em fazendo com que o bem prevaleça, todo o mal acaba por desaparecendo. E nos diz Emmanuel que basta uma vela para iluminar toda uma escuridão. Então, essa passagem nos faz refletir muito, né? Nós estamos próximos de quê? Do que é que nós estamos nos aproximando mais hoje em dia? O que é que mais nos tem afetado? O que é que mais nos tem tocado? O que mais tem respondido em nós? Porque se nós estamos permitindo que o mal em nós acabe por esfriar-se, talvez seja porque nós somos aquela semente que caiu à beira do caminho e que secou, que foi comida pelo pássaro, que foi tomada pelos espinheiros, sufocada pelos espinheiros, porque não existe ainda em nós profundidade suficiente para que nós venhamos a entender dessa necessidade de praticar o bem, de agir com o bem. E nós precisamos ser mais amorosos. Nós estamos querendo que o mundo se transforme à custa de golpes de espadas, de golpes de palavras, de golpes de pólvora, de golpes de tiro. E o mundo não vai se transformar assim. O fim, a finalidade que nos traz Jesus é a de transformação desse mundo através da transformação íntima de nós mesmos. Mas nós precisamos ter olhar mais amoroso. Nós estamos ressecados. Nós vemos as pessoas deitadas nas ruas e não nos comovemos mais. E dizemos que as pessoas têm que sofrer mesmo. Nós vemos uma pessoa pedir um copo de água, um pedaço de pão, um prato de comida, e nós não nos tocamos mais porque o nosso amor esfriou. Porque nós ainda não permitimos perceber em nós essa parentalidade, essa ligação de essência com Deus.
e todo o processo de ensinamento de Jesus, não existe uma única palavra no Evangelho que não seja trazida por Jesus nessa direção, de que o amor possa assomar-se em nós, que possa tomar corpo, que possa nos melhorar. E o que isso tem a ver com desobsessão? Para terminar. Os problemas de desobsessão e os problemas de obsessão, eles não se colocam porque alguém, de repente, não sabe expressar uma palavra, ou porque alguém, de repente, não soube construir uma casa, alguma coisa assim. Esses problemas se dão por ordem de sentimento. Porque alguém se sente ferido no seu sentimento, porque alguém se sente traído, porque alguém se sente machucado, e se permite assim voltar ao mal e permitir que o amor esfrie. E se nós queremos realmente uma transformação, uma melhoria, nós precisamos começar a refazer os nossos sentimentos. Porque muitos de nós estamos reencarnando, mudando de corpos, mas mantendo sempre o mesmo padrão de sentimentos. E por isso, nós continuamos sempre no mesmo ciclo de reencarnações repetidas, só que com outros corpos, em outros lugares, em outros tempos. Então, o convite de Jesus é esse, que o amor não esfrie. O convite do Evangelho é esse, que o amor aqueça, que o amor nos aponte caminhos, que o amor nos aponte transformações. Peço desculpas pela simplicidade das palavras, mas é que é importante a gente pensar em Jesus. É importante a gente lembrar de Jesus. A gente está vendo muita coisa rápida, vídeo curto, né? Muita fofoca, muita coisa por aí, e pouquíssimo tempo a gente tem dedicado a pensar em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são palavras de Jesus. Nós convidamos a todos a que possamos manter os nossos pensamentos elevados, que possamos nos ligar à espiritualidade, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, entregando a Deus tudo aquilo que temos em nós, percebendo em nós aquilo que precisa ser renovado e transformado, e que do nosso coração a prece possa ser simples, dizendo: eis-me aqui, Senhor, toca-me, transforma-me, ilumina meu mundo, para que eu possa, como tu disseste, fazer com que brilhe em mim a minha luz. Nós convidamos os nossos irmãos a permanecermos em preces,